Bom dia a todos e todas. Eu vou iniciar os trabalhos do Departamento de Mesas do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Essa mesa especificamente feita em conjunto com o Departamento de Projetos Legislativos para debater o tema Privacidade e Vigilância, Desafios para a Internet Brasileira. Na minha atribuição de mero moderador dos dois panelistas aqui, eu só queria resgatar com vocês pouquíssima coisa que fizeram com que nós estivéssemos aqui hoje. Especificamente do ponto de vista do direito criminal, nós temos a lei do chamado combate ao crime organizado, que trata, pela primeira vez no Brasil, sobre acesso direto de representantes do Ministério Público e da Polícia Judiciária aos chamados dados cadastrais, sem autorização judicial. Depois disso, foi necessário se intensificar um debate que ainda é muito embrionário no Brasil sobre a proteção dos dados pessoais. Esse debate ele data pelo menos da década de 60, salvo engano, na Europa, com inúmeras normativas sobre proteção de dados pessoais. Incrivelmente, o Brasil, que faz parte da rede ibero-americana de proteção de dados pessoais, não dispõe de segurança jurídica sobre o tratamento desses dados pessoais. Além disso, vocês vivenciam experiências diárias de vigilância de dados fornecidos a sistemas de comunicação, sistemas de internet, e vigilância seja feita por órgãos públicos, seja feita por órgãos privados, com fins mercadológicos e com fins que muitas vezes extravasam uma mera questão comercial, chegando inclusive a mapeamento de atividade das pessoas. Portanto, o tema de controle da privacidade e desafios da internet no Brasil, ele é, infelizmente, ainda embrionário, e é por isso que esse tema é muito instigante para o IBC-CRIM, porque ele tem um viés de direito criminal e de direito processual penal, mas, sobretudo, ele tem um viés de proteção dos direitos da personalidade, do chamado, na Europa já se consagrou isso, do chamado direito de autodeterminação informativa. O esforço que nós fizemos para compor essa mesa, vocês perceberão, nós temos aqui dois experts, inclusive no âmbito internacional, desse assunto. A Juliana Nolasco, ela é atualmente assessora especialista do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Ela foi diretora executiva do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Ela é mestre em Administração Pública e Governos pela Fundação Getúlio Vargas, e lá ela foi pesquisadora do Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovação da FGV daqui de São Paulo. O professor Danilo Doneda, ele é doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor naquela universidade, e ele hoje é consultor do Comitê Gestor da Internet no Brasil. O currículo dos dois está excessivamente resumido, como vocês vão perceber, pela profundidade do que cada um dos dois vai dizer. E eu queria só concluir também que o tema perpassa uma perspectiva meramente criminal do assunto da privacidade, porque está na ordem do dia também a tramitação de um projeto legislativo no Congresso Nacional, o PL 215 de 2015, que apensou alguns outros a ele, que é o chamado PL Espião. Esse projeto legislativo, que inicialmente iria tratar de causa de aumento por crimes contra a honra cometidos por meio de aparatos de internet e sistema de comunicação, atualmente ele se propõe, inclusive, a alterar em muitas passagens o marco civil da internet, seja em aspectos de direito da personalidade, direitos dos usuários, seja em aspectos de normas de direito penal, seja em aspectos de normas de direito processual penal. Então, foi difícil recortar o tema, mas atendida essa dificuldade pela grandeza que o tema tem, sem maiores demoras, eu, com muita satisfação, passo a palavra primeiro à Juliana e depois ao Danilo, para que nos ensinem o que os 40 minutos de cada um possibilitar sobre essa temática. Bom dia. Obrigada, Renato, pela apresentação. Queria agradecer primeiro ao Renato, a Luciana e toda a equipe do IBC-CRIM pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui.
eu queria fazer primeiro um disclaimer, assim, não odeiem a internet, não fiquem em pânico com a internet. Depois das nossas falas, a internet é uma coisa muito, muito legal que surgiu. Eu acho que o ponto de partida da nossa fala, e aí falando por nós dois, Danilo e Renato, nós três, é uma questão de cautela e equilíbrio. Então, a gente entender essa perspectiva da privacidade, entender a questão da proteção de dados, entender todo esse arcabouço jurídico que está sendo debatido tanto no Congresso quanto no governo, dentro dessa ótica, cautela e equilíbrio. Equilíbrio entre o direito da privacidade com outros direitos, como o direito à liberdade de expressão, como direito a outras proteções, e muito equilibrado o direito à privacidade com direitos humanos também. O que torna mais especial, acho que essa mesa aqui ainda. Bom, eu vou começar a minha fala. Eu montei uma agenda. Eu vou passar rapidamente. E, Lu, peço que você me ajude ao controle do tempo, para quando chegar mais ou menos meia hora, você me dá um toque. Então, vou colocar 5 pontos. Falar sobre dispositivos, falar sobre dados, falar sobre vigilância, falar sobre leis e sobre questões futuras que eu acho importante da gente ter em mente para debates. Então, eu trouxe um primeiro dispositivo para a gente discutir. Eu não sei se os jovens que estão aqui, vejo que somos muitos, reconhecem isso, mas isso é uma fotocópia. E por que eu trago a fotocópia como um primeiro dispositivo para a gente discutir? Porque quando a gente discute direito e internet, a gente usa muito analogia, geralmente. E a fotocópia é uma analogia feita porque na internet a gente dá copy e paste em muitas coisas, então é um dispositivo que eu acho interessante para a gente discutir. Mas uma grande diferença que há entre a fotocópia, podia trazer uma torradeira, podia trazer um aspirador de pó, é que eu acho que existe a perspectiva desse dispositivo é finalidade. Eu não conheço nenhuma outra finalidade da fotocópia a não ser fazer cópias. A não ser quando a gente tira fotocópia da mão, da cara, outras finalidades mais divertidas que não só tirar xerox de papel, mas a fotocópia, o fim dela é muito definido. A gente não precisa pensar em leis para a fotocópia. A LDA, ela não regulamenta uma máquina de fotocópia. Ela regulamenta as cópias que são feitas na fotocópia. A LDA é a Lei de Direitos Autorais, a 8.610 de 98. Mas a fotocópia está aí. A fotocópia é uma fotocópia. Uma torradeira, ela tem uma finalidade de fazer torradas. Um aspirador, de aspirar pó. Mudei aqui no meu computador. A internet, não. A internet, eu trouxe a definição da internet para a internet. É quase uma meta-definição, né? A internet, essa é a definição da Wikipedia, que diz que a internet é um sistema global de redes de computadores interligadas que usam um conjunto de protocolos próprios, que é o TCP/IP, não vou me aprofundar nessas questões técnicas, com o propósito de servir progressivamente usuários do mundo inteiro. O propósito de servir progressivamente os usuários do mundo inteiro nos traz uma informação que eu acho muito importante sobre a internet. O propósito dela é redefinido a cada uso. A finalidade dela, ela se altera com o uso. Então, isso é uma questão, quando a gente pensa em direito e internet, como é que você vai, de certa forma, pensar uma regulação que seja definidora a longo prazo de uma coisa cujo propósito muda. Ela é diferente da fotocópia, que serve para tirar cópias. Qual que é a finalidade da internet? Para mim, pode ter a finalidade de, não sei, fazer pesquisas acadêmicas. Para outra pessoa, pode ter uma finalidade de ver vídeo. Meu filho de 1 ano não tem finalidade nenhuma a internet ainda para ele. Então, assim, a finalidade, o propósito da internet, ele muda conforme a internet evolui. E isso é essencial quando a gente discute privacidade e dados. Porque além de um propósito mutante, vamos dizer assim, o que torna um pouco caótica a nossa discussão legal sobre regulação e internet, a internet aprende. Não a internet, né? Então, assim, as estruturas em torno da internet se utilizam dessa grande rede de computadores. Assim, eu acho que só uma coisa que é importante, eu não sei se vocês sabiam, a internet ela nasce como uma rede de computadores, ela nasce como um projeto do Ministério da Defesa norte-americano, mas que interligava computadores com um propósito acadêmico. Hoje em dia, são milhões de propósitos. Daqui 20 anos, a gente não sabe quais serão os propósitos da internet, então ela evolui muito rápido. Mas, enfim, além do propósito, a gente pode falar que a internet ela aprende. E por que ela aprende? Porque a gente, o tempo inteiro, deixa rastros online. Então, a gente tem IP, que é a nossa, como se fosse a nossa identidade do nosso acesso. A gente tem cookies, que são os rastros das coisas que a gente vai acessando, a gente vai deixando cookies online.
A gente tem trackers, que são sistemas de ver quando a gente sai de uma página e vai para outra página. E a gente tem dados e metadados. Então, dados, por exemplo, numa mensagem, o dado é a mensagem em si. O metadado é para quem você mandou a mensagem. Então, a gente está o tempo inteiro, a cada acesso, deixando uma série de informações. Depois a gente pode até passar pelo o projeto de lei de dados pessoais, propõe uma definição de dados pessoais e de dados sensíveis que a gente pode olhar. Mas eu acho que o ponto que eu gostaria de deixar para vocês nesse momento é mudança de propósito e aprendizado recorrente. E aí eu trago para a discussão também, tem um advogado que ele é muito importante para toda a discussão de direito e internet, que é o Lawrence Lessig. E ele escreveu um livro, se não me engano, em 2011, que chama O Código. E a tese do Lessig é que existe uma ferramenta de regulação da internet que ela é muito forte, que ela é a própria arquitetura da internet. Que a arquitetura ela é reguladora. Então, ele monta um quadro de o que regula a sociedade. Então, as normas sociais regulam a sociedade, as leis regulam a sociedade, a arquitetura também regula a sociedade. Então, se eu colocar, por exemplo, essa rua aqui é fechada. Se ela passasse carro, seria outra forma de acesso ao IBCCRIM. Na internet é a mesma coisa. A forma como a gente fecha as ruas da internet é a arquitetura da internet, é o código da internet. E esse código ou está na mão de empresas ou está na mão de estados hoje em dia. Então, quando a gente pensa em propósito e aprendizado de informações, a gente tem que pensar que tudo isso está acontecendo dentro de toda essa arquitetura digital que está na mão de outras pessoas. Então, quando a gente fala de todos esses rastros que a gente deixa na internet e empresas, por exemplo, a gente fala do GAFA, que são os 4 gigantes da internet, cujo modelo de negócio está amplamente baseado na manipulação de dados pessoais, que é o Google, a Amazon, a Apple e o Facebook. Se a gente olhar, o Facebook é uma empresa que vale hoje 38 bilhões de dólares. É muito dinheiro, baseado num propósito que é propaganda direcionada a partir do aprendizado que faz recorrentemente sobre a gente. E o mais interessante do modelo de negócio do Facebook são dados que a gente dá para o Facebook. Até eu conheci a pessoa que era responsável por privacidade no Facebook há uns anos atrás, e ela me falou que o FDA norte-americano, o Foods and Drugs Association, né, que é quem regula a questão, muitas questões de remédio, saúde nos Estados Unidos e alimentação, eles estavam querendo começar a regular o Facebook porque muitas pessoas estavam fazendo um post, estou tomando, sei lá, aspirina. E isso foi considerado dados sensíveis de saúde, e, portanto, o FDA queria também regular a utilização de redes sociais para troca de informações de remédio. E a diretora de privacidade do Facebook falou, eu não quero saber da saúde das pessoas, mas elas me contam. Então, eu acho que é um dado interessante que são modelos de negócio baseados em informações que a gente dá gratuitamente por livre e espontânea vontade para o Facebook. Para o Google, para a Amazon, para a Apple, são só 4, assim, tem vários outros, Spotify se utiliza disso e tal. Quando a gente fala de dados e governo, eu acho que em 2013 a gente teve um grande marco, que foram as revelações do Edward Snowden. O Edward Snowden, ele era um consultor da Agência de Segurança Nacional Norte-Americana, da NSA. Ele trabalhava com vários sistemas dentro da NSA e ele faz, em 2013, um vazamento, vários vazamentos gigantescos, comprovando que os Estados Unidos promovia sistemas de vigilância em massa aos cidadãos norte-americanos e de outros países, como os brasileiros e os alemães também. Isso teve um impacto muito grande em toda a discussão de vigilância, primeiro, porque tem um aprendizado da sociedade de que, sim, nós sofremos vigilância de países. E isso eu acho que muda muito do discurso. Isso teve impactos gigantescos, inclusive na política nacional. O Marco Civil da Internet, que é a principal lei que regulamenta direitos e deveres na internet hoje em dia no Brasil, ela foi aprovada às pressas depois das revelações do Snowden. Também a reboque de uma preocupação nacional em relação a esses dados que foram vazados. Outro aprendizado que eu acho que vem dos vazamentos do Snowden, quem tiver interesse, procurem as apresentações que ele foi vazando. São assustadoras. Inclusive, tem uma base da NSA em Brasília que mandava sistematicamente dados, inclusive dados da Petrobras, foram vazados.
Tudo isso, eles utilizavam um sistema chamado PRIM, que é de manipulação de cookies online. Então, assim, é um negócio muito, muito bem feito. O que a gente aprende com isso? Eu lembro na época, assim, virou meio piada, assim, você está fazendo vigilância em mim, você escutava, virou um jargão. Isso popularizou a vigilância, que pra gente, em especial no Brasil, era uma coisa muito distante. Vigilância era coisa, sei lá, de espião, do James Bond, e de repente você vê que isso acontece. De que o vazamento do Snowden mostrava que dados de ligações telefônicas e de mensagens de texto estavam sendo compartilhadas com o governo norte-americano. Isso é muito sério. Eu acho que tem um aprendizado com Snowden que vem para a gente também, que é: governos fazem vigilância, que empresas muitas vezes são obrigadas a cooperar com governos com dados. Então, no caso enfim, da divulgação dos dados do Snowden, foi a Verizon. Mas, por exemplo, se vocês tiverem interesse de olhar os relatórios de transparência do Google, vocês vão ver que o Brasil, não só ele está só atrás da Índia e da Turquia em termos de retirada de conteúdo online, que não é uma comparação muito legal, em termos de liberdade de expressão, a gente ser comparado à Índia e à Turquia. E em relação a compartilhamento de dados de governo, a gente também está lá no alto. Então, a gente tem uma questão muito séria a ser observada no Brasil em relação não só à retirada de conteúdo online a pedido de governos, mas também a compartilhamento de dados. Outra coisa que eu acho interessante do Snowden como marco é que a Anistia Internacional fez uma pesquisa em 13 países do mundo sobre se as pessoas se sentiam invadidas, se elas eram a favor da vigilância, mesmo em termos de proteção de segurança nacional, porque vem muito esse discurso, né? Não, você abre mão da sua privacidade, mas é em prol da segurança nacional. E 71% das pessoas desses 13 países foram contras. Então, acho que o Snowden, que hoje em dia está super ativo, ele está desenvolvendo agora uma capa anti-vigilância para a própria Apple. Então, assim, o Snowden está em algum lugar na Rússia, mas super ativo ainda. E a gente tem dados e pessoas que eu acho que é interessante a gente falar, não são só governos, não são só empresas, mas pessoas também divulgam dados de pessoas. Eu acho que a gente tem o caso da Daniela Ciccarelli, que em 2006 teve um vídeo filmado e foi distribuído no YouTube. Foi uma das primeiras ações que subiu para o Tribunal de Justiça, para o STJ, em relação à retirada de conteúdo online. Na época, em 2006, o juiz que julgou o caso da Ciccarelli, ele fez uma decisão que falava para cortar o sinal do YouTube. Inclusive, foi super discutido na época, né, que não fazia o mínimo sentido, o YouTube não tem sinal, mas tirou o YouTube do ar durante 24 horas. Foi uma discussão super debatida. E na verdade, o YouTube ele era apenas um intermediário desse vídeo que foi amplamente divulgado. Foram pessoas vendo pessoas. Então, acho que isso é importante. A gente sempre fala de uma pirâmide, que eu vou mostrar depois, que é a questão de privacidade, ela é em relação ao governo e pessoas, empresas e pessoas, e pessoas e pessoas. Aí eu trago 3 argumentações que eu acho... só uma coisa para voltar em relação a pessoas e pessoas, que aí é o lado bom da internet, é que a questão de compartilhamento de dados, ela também tem um lado muito bom. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Que é, por exemplo, catástrofes naturais e compartilhamento de dados. Então, quando teve o terremoto no Haiti, uma série de mapas colaborativos online foram criados para que pessoas pudessem compartilhar dados em relação... Encontramos alguma pessoa desaparecida, tem escombros, tem casa caindo. Isso salvou muitas vidas no Haiti. E isso faz muita diferença também para muitas pessoas no mundo inteiro. Então, tem mapas de violência, violência contra a mulher, que foi feito pela Prefeitura de Porto Alegre. Eu acho que tem outros aqui. Tem o Shahid, que é outro mapa que foi feito, se eu não me engano, foi na Turquia, sobre violência na rua. Então, assim, tem um lado bom disso tudo. De novo, a perspectiva que eu estou trazendo é de equilíbrio e cautela. Aí eu trago 3 argumentações que são muito usadas quando a gente discute privacidade online. A primeira delas é: eu compartilho e não me preocupo porque eu não tenho nada a esconder. E aí eu queria perguntar para vocês, quem daqui lembra quais foram as buscas que vocês fizeram em 14 de novembro do ano passado? Se vocês lembram o que vocês usaram na internet, o que vocês buscaram no Google. Se vocês fizerem um exercício de puxar o histórico de vocês em 14 de novembro de 2015, eu fiz isso no meu, foi o dia dos atentados em Paris. E naquele dia, eu queria entender, primeiro, o que tinha acontecido, quantas pessoas tinham morrido da perspectiva humana, mas eu também busquei o que era o ISIS, qual era a questão.
Se alguém puxar o meu histórico de buscas desse dia e fizer só um recorte disso, talvez possa haver uma leitura equivocada de que eu me interesso por esses temas, quando na verdade eu estava buscando me informar. É uma fotografia congelada do dia 14 de novembro de 2015. Hoje eu poderia ser presa. Eu evitei falar isso com medo de que apareça alguém aqui. Mas eu acho que essa perspectiva do não tenho nada a esconder vem de uma despreocupação que a gente tem, a gente não sabe que tipos de inferências são feitas com base nesse rastro que a gente deixa online. A outra argumentação que normalmente é feita é: eu escolho o que eu compartilho. E aí, se vocês fizeram o exercício de ontem à noite, vocês se lembram quantos sites vocês entraram, quantas pessoas vocês falaram por meio do WhatsApp, do Telegram, por meio de mensagem do Facebook ou mandaram e-mails? E que tipo de conexões podem ser feitas através dos metadados, ou seja, não o conteúdo das comunicações que vocês estão mandando, não o e-mail, mas, enfim, se eu falei com algum de vocês aqui, se algum de vocês mandou e-mail para outra pessoa lá, que foi conectada com outro tipo de informação. Então, assim, muitas vezes a gente não está escolhendo o que está sendo compartilhado porque a gente não sabe. A gente não sabe. E o não saber nos tira um poder de escolha que é muito grande. E quando a gente fala sobre metadados, a gente tem informações muito ricas nos metadados. E aí eu sugiro outro exercício para vocês que pode ser assustador. Existe um site que se chama Fonedados. Se você entrar no Fonedados com o seu nome, pode ser que você encontre no Fonedados o seu nome, o seu endereço e o seu CPF. Se vocês quiserem fazer esse exercício agora, pode ser interessante. Eu já fiz meu nome, meu endereço antigo e meu CPF estão lá. Ninguém sabe como. E a terceira argumentação é: eu posso ser anônima. Realmente, hoje em dia, existem várias ferramentas de anonimização, existem várias tecnologias como criptografia, você pode usar outros sistemas operacionais como o Tor. Um argumento que se usa é: você se tornar muito anônimo na internet, às vezes pode virar um problema, porque você se torna um outlier também. E você, ao ser um outlier, você chama a atenção. Então, com base nesses três argumentos, de novo, com essa perspectiva de equilíbrio e cautela sim, nós temos que nos preocupar com dados e com privacidade na rede. Aí outra perspectiva que eu trago é a questão de Big Data. Então, manipulação de grandes dados. Então, Big Data, o que acontece? Todos esses rastros online que a gente está fazendo que vão sendo manipulados e vão sendo analisados e vão sendo agregados e vão trazendo uma série de outras informações para empresas, governos e pessoas também. Então, eu vou trazer alguns exemplos rapidamente, que o Facebook, ele fez, em 2013, um teste com emoções no nosso feed, a gente não sabia. Então, o Facebook ele manipulou emoções de 700 mil usuários para entender se, com base em vários estudos de Big Data que foram feitos nas preferências das pessoas, vou divulgar informações, vou priorizar informações que deixam essas pessoas felizes, em um caso, num grupo, e vou priorizar informações que deixam essas pessoas tristes, para saber qual é a reação digital delas online. Isso mostrou que pessoas que tinham priorizadas na sua timeline informações felizes, elas tendiam a curtir, não tinha carinha nessa época, né, mas curtiam, faziam comentários mais positivos, ficavam mais otimistas em relação à vida com base na leitura da timeline. E as pessoas que tinham priorizados conteúdos mais pessimistas, vamos dizer assim, ficavam mais tristes em sua timeline. Isso para mim é muito sério. Com o tempo que a gente passa no Facebook e o tipo de leitura que entra numa perspectiva cognitiva e muito pessoal e muito íntima, isso é muito grande também. Esse dado eu acho mais chocante, quando a gente pensa em Big Data e política, que isso ainda não é muito divulgado, mas assim, essa notícia aqui da BBC fala que 8,7 milhões de dados dos eleitores mexicanos foram vazados na internet. Foram vazados o número do título de eleitor, o nome e o endereço. Na paralela, tem um hacker que se chama André Sepúlveda, que foi contratado pela equipe do Henrique Penha. E esse hacker trabalhou com dados que existiam na internet. Então, vamos ver que existem dados vazados. Não estou trazendo essa relação lógica, mas pode ser que isso tenha acontecido. Eu não tenho como comprovar, mas
O André Sepúlveda, o que ele fazia? Ele não só mapeava clusters de eleitores, fazia a manipulação dessas informações no Facebook também. Então, tem um efeito que a gente fala na internet, se chama efeito filtro bolha. O que acontece? Com base nas nossas preferências e nas relações que a gente tem na internet, quem desenvolveu essa tese foi Eli Pariser. Ele fala que a gente vive numa bolha, que a gente tende a se relacionar, receber notícias e ter priorizados conteúdos nas nossas timelines por causa do algoritmo, das pessoas que a gente já conhece, das notícias que a gente já sabe. Então, a gente tende a ficar meio preso na bolha das coisas que a gente já sabe, que a gente já acredita e do que a gente já curte. Quando você junta todas essas informações e um hacker trabalhando em prol de governos, você pode, por exemplo, trazer só informações boas de um determinado candidato para públicos que talvez não votariam nesse candidato, ou para públicos que votariam nesse candidato. Então, com base na manipulação de grandes dados e grandes informações que a gente tem na rede, a gente também pode eleger candidatos. E aí eu trago a discussão de vigilância. Então, a gente falou de dados, a gente falou de grandes dados, e agora a gente fala o que pode ser feito com isso. E aí eu trago essa que eu acho simplesmente genial. Porque o que acontece? Quando a gente fala assim, o argumento, queremos acabar com a vigilância, existe uma questão que é intensa, que é a assimetria de informação e geopolítica. Você vai falar para os Estados Unidos não fazer vigilância? Você vai falar para a Rússia não fazer vigilância? E aí eu trago essa foto, vocês reconhecem quem está nessa foto? Essa foi a primeira visita do Ronald Reagan a Moscou, que é super simbólica. E ele está aqui apertando a mão de um menininho que me parece ser russo, na Praça Vermelha. Então, essa foto era super simbólica. O Reagan, na Rússia. Vocês estão vendo que tem um turista ali com 2 câmeras fotográficas, o que, para mim, já tornaria suspeito. Por que tem um turista, né, com 2 câmeras fotográficas, ou talvez uma garrafinha de uísque? Sabe quem é esse turista? É o Putin. O Putin era da KGB. E nessa foto, o que para mim traz é vigilância, ela existe muito antes da internet. Não é a internet que promove vigilância. Isso daqui é isso, a gente tem o Putin infiltrado de frente para o Reagan, o que é muito, muito surreal. Eu acho essa foto muito simbólica. Então, quando a gente pensa em vigilância, dentro de uma perspectiva de muitas ferramentas online, dentro de uma perspectiva de muitos rastros que a gente deixa, a gente tem que pensar isso. Vigilância também, ela significa uma discussão geopolítica muito profunda. E ela significa assimetria de informação. Então, significa a gente estar disposto a compartilhar poder. A maior parte dos países não está disposta a compartilhar poder com os outros países. Então, se a gente for falar de uma perspectiva de acabar com a vigilância, eu acho muito difícil que a gente consiga acabar. Mesmo porque ela acontecia desde antes da internet. Outra perspectiva da vigilância que eu trago é a perspectiva cultural. Esse vocês sabem quem é. Já ouviram? Os mais jovens reconhecem o Pokémon? Então, esse é o Pokémon GO. Esse é o sucesso da sociedade. Esse é o tema mais quente da sociedade ultimamente. O que é o Pokémon GO? Pokémon GO é um aplicativo de realidade aumentada, o que significa que pessoas vão baixar um aplicativo no seu celular e vão passar seus dias, suas noites, caçando Pokémons pela cidade. Ainda não chegou no Brasil. Isso é uma perspectiva muito resumida de todo o âmbito profundo de Pokémon GO. Assim. Não sei se alguém que tem interesse e quiser explicar mais, vocês podem tomar a palavra. Assim. Eu já sou tipo velha para Pokémon GO. São Paulo já está preparada para Pokémon GO? Uau! Então vai chegar aqui, gente. Veremos muitas pessoas. Assim, eu tenho uma amiga que chegou, já lançou? O pirata Pokémon GO. Então, maravilha. Temos o pirata do Pokémon GO aqui. Isso é muito surreal. Não sei se procurem um vídeo que tem um Pokémon super raro, porque aí tem uns Pokémons que são mais comuns, Pokémons raros. Um Pokémon raro apareceu no Central Park, em Nova York. A cena parece que aconteceu uma catástrofe natural, que são pessoas parando o carro no meio da Quinta Avenida, largando o carro e correndo de madrugada atrás do Pokémon. Mas, enfim, nós temos o Pokémon GO. Chegou aqui o pirata. Vai chegar o original. É uma realidade que a gente vai... É uma realidade aumentada que a gente vai lidar. Oi? Sujeito a muitas coisas. Eu não sei ainda as fronteiras disso. Eu acho que realidade aumentada muda muito em todo esse nosso debate. Mas o que eu queria trazer aqui é que, da perspectiva de vigilância, ao você baixar o Pokémon GO no seu celular, você tem que clicar...
dar um opt-in, né? Você tem que aceitar os termos de uso, e nos termos de uso você fala que você dá acesso a todo o seu aplicativo para o Pokémon GO. Você mesmo, culturalmente, você está promovendo o acesso do Pokémon GO dentro da sua casa, dentro da sua câmera, porque você vai ficar procurando, tirando foto e procurando Pokémons dentro da sua casa. Esse é um acesso, e a discussão que está sendo feita hoje em dia é que esse é um acesso, e nos termos de uso diz que o sistema pode compartilhar esses dados com governos. Então, de certa forma, você também está dando acesso, um acesso que não tinha antes. Porque quando a gente está falando dessa perspectiva de vigilância, a gente está dentro da internet e na rua. Você está dando esse acesso dentro da sua casa. A gente não sabe as fronteiras disso ainda. E, mais uma vez, eu não sei, eu não li os termos de uso que chegaram no Brasil, porque ainda não foi lançado o aplicativo oficial. Mas isso é uma coisa que a gente precisa atentar, porque culturalmente, e aí vem da discussão de privacidade nas novas gerações, o que isso significa para a gente? A gente não tem nada a temer? A gente está disposto a dar esse tipo de acesso dentro das nossas casas também? Já tá lá. Tá, eu vou falar só pro pessoal da internet que eu acho que não consegue ouvir. O que ela falou é que o aplicativo já chegou aqui. No entanto, não tem os Pokémon soltos na rua. Tem um Pokémon da sua casa, que é o que você tem que tirar foto da sua casa para desbloquear o aplicativo. Então é isso. O ponto de partida já está dado. Eu preciso ler esses termos de uso, eu não li ainda. Por fim, da perspectiva de vigilância, é essa tríade de privacidade que a gente fala. Então, a regulação, que a gente fala de governos em relação a pessoas, de empresas em relação a pessoas e de governos em relação a empresas também. Vou trazer rapidamente uma perspectiva do Brasil e colocar alguns pontos para debate para depois passar a palavra para o Danilo. Então, no Brasil, a gente tem algumas leis que já versam sobre proteção de dados, sobre retenção de dados. Então, a gente tem o Marco Civil da Internet, que fala sobre retenção de dados, de que forma aplicações de internet podem ou não reter dados e disponibilizar esses dados para as autoridades competentes. O que eu acho importante, que eu gostaria de deixar de mensagem em relação ao Marco Civil da Internet, é que o Marco Civil da Internet ele foi resultado de uma demanda da sociedade civil que, em uma perspectiva de ampla criminalização da internet, existia um projeto de lei que chamava na época Lei Azeredo, que era, enfim, uma proposta de criação de novos tipos penais para a internet, a sociedade civil brasileira se movimentou e propôs ao governo a criação de uma Constituição para a internet, que posteriormente virou o Marco Civil da Internet. Então, ela é uma lei que é resultado de um amplo debate com a sociedade brasileira, e ela mostra que tipo de regulação a sociedade brasileira gostaria de ter para a internet. Então, ela é uma lei não só plurissetorial, como democrática e participativa. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante, e depois eu vou falar por que eu gostaria de deixar essa mensagem. A gente tem a lei do cadastro positivo, e a gente tem um anteprojeto de lei, que agora é projeto de lei, na verdade, de dados pessoais, que também foi resultado de um amplo debate, e aí eu vou deixar para o Danilo depois falar mais sobre ele, com a sociedade brasileira também. Então, depois que a gente definiu um debate sobre uma Constituição, direitos e deveres para a internet no Brasil, logo no mesmo processo também foram aprovados novos tipos penais. Então, a Lei Azeredo, que era uma lei muito ampla, ela foi esvaziada e ela passa a criar novos tipos penais para crimes cometidos na internet. A gente passa a ter um debate sobre privacidade, um marco legal para a privacidade no Brasil, que é, hoje em dia, um projeto de lei de proteção de dados, que também é resultado de um amplo debate com a sociedade do tipo de proteção de dados que se queria aqui. No entanto, a gente tem uma contracorrente. Então, se a gente for olhar para a regulação da internet brasileira, a gente vê uma fase que a gente tinha ausência de regulação, uma fase que a gente tinha uma regulação por meio da criação de novos tipos penais. Depois, a gente tem uma regulação por meio de uma regulação civil, que é o Marco Civil da Internet. E hoje em dia, eu não sei se eu estou enganada, o Chico pode me ajudar aqui, que é a gente tem um retorno para a discussão de novos tipos penais, de uma criminalização de certos usos comuns na internet, e muito nesse âmbito, e aí eu acho que isso é novo para a gente, que antes tinha uma questão de segurança de dados, tinha uma discussão de pedofilia, tinha uma questão de fraudes bancárias.
Hoje em dia, a discussão de segurança nacional ela está muito potente. E a perspectiva da criminalização de práticas comuns na internet, ela volta a ser feita recentemente. Então, a gente tem o PL espião, que já foi falado aqui. A gente tem o PL de organizações criminosas, que autoriza também a compartilhamento de dados com autoridades competentes. E a gente teve uma CPI de crimes cibernéticos, cujo relatório também traz a criação de novos tipos penais para a internet e altera o Marco Civil em alguns momentos. Então, o que eu gostaria de propor, talvez, para que eu enfim, eu fiz esse panorama e deixaria algumas perguntas, na verdade, porque eu acho que nesse campo a gente tem muitas mais perguntas do que certezas, assim. Mas dentro dessa perspectiva de cuidado e equilíbrio, de cautela e equilíbrio, uma primeira pergunta que vem para mim muito forte é: qual que é esse equilíbrio entre os direitos? Se é possível a gente falar em um equilíbrio entre direitos, entre direito à privacidade, direito à moral, liberdade de expressão. Como é que a gente pode pensar a questão de privacidade dentro de uma perspectiva de direitos humanos? Eu acho que isso é uma discussão que ela precisa ser feita de forma cada vez mais intensa no Brasil. Eu tendo a preferir, ao invés de discutir novos tipos penais, a gente discutir quais direitos e garantias a gente deve dar para os usuários da internet dentro de uma perspectiva de direitos humanos. Uma outra questão que para mim vem muito forte é como que a gente pensa consentimento na rede. Porque é isso, entra nessas escolhas que a gente está fazendo, quantas essas escolhas elas são feitas de forma racional e quais são os diferentes tipos de consentimento, como a gente pensa uma autodeterminação do consentimento na rede, como que isso é pensado, né? Como a gente vai pensar isso futuramente. Eu acho que outra questão que vem a gente está sempre falando nessas leis que formas que as empresas podem cooperar com processos de investigação. Formas que empresas podem dar dados dos usuários para as autoridades competentes. A gente teve agora, recentemente, tiraram o WhatsApp do ar. E uma discussão que começou a ser feita depois disso é que outras formas de investigação podem existir que não signifiquem, como, por exemplo, no caso dessa última retirada do ar do WhatsApp, que é acabar com a criptografia, que é uma forma de proteção dos dados dos usuários, ou retirar o serviço do ar. Então, que outras formas de investigação podem existir que você não tem que exigir isso sem autorização judicial, que empresas cooperem com autoridades? Então, acho que isso é uma outra pergunta que me vem. Uma outra pergunta que vem é a questão que outros instrumentos de políticas públicas a gente tem. Eu trouxe até um livro que eu estou lendo que chama The Governance of Privacy, que discute isso. Além de leis, tratados e termos de cooperação, quais são outros instrumentos de políticas públicas a gente tem que possam criar salvaguardas de proteção de privacidade para os usuários? E para empresas também, que às vezes são obrigadas a compartilhar dados por causa de leis que não exigem um processo judicial em torno disso. E, por fim, eu acho que dentro desse ambiente futuro, e pensando num propósito que muda e uma finalidade da internet que é sempre complexa e reflete também a complexificação da sociedade, que futuramente a gente não só vai ter um ambiente de realidade aumentada, como a gente vai ter um ambiente de internet das coisas. E aí, por exemplo, se eu tivesse trazido o exemplo, sei lá, um aspirador, para falar sobre dispositivos, talvez sim o aspirador possa ter outros propósitos e outra percepção como um dispositivo conectado à rede que aprende com você. Pode ser que um dia, e é isso pensando, parece uma coisa muito distante, mas isso pode acontecer, conectado à internet das coisas, com aprendizado sobre hábitos e tal, pode ser que um dia, isso seria um sonho, eu chegasse em casa e meu aspirador já tinha resolvido a questão. Mas pode ser que um dia ele saia correndo atrás de mim. Então, assim, isso parece muito futurista, mas não é tanto. Então, enfim, eu acho que era isso. Muito obrigada pelo espaço, falei pra caramba e estou aqui para o debate. Obrigado, Juliana. Eu passo a palavra para o professor Danilo Donella, também pelo tempo relativamente aproximado de 40 minutos, para que faça a sua exposição. Obrigado, Renato. Prazer estar aqui atendendo o convite teu, da Luciana. Prazer estar aqui lá na minha amiga Juliana. E depois da apresentação dela, na qual foi contextualizado muito bem
panorama que circunda o problema da privacidade, como que, enfim, praticamente todo tema relevante hoje que se discute na internet está ligado ou tem algum tipo de ressonância com questões sobre utilização de dados. E utilização de dados é um tema que, por via regulatória, acaba sendo sempre afunilado no discurso da privacidade. Agora, eu queria fazer algumas reflexões antes de entrar em algumas considerações mais específicas sobre regulação, instrumentos normativos que estão se discutindo. Tratar de privacidade é uma solução bastante adequada, por um certo ponto de vista, porém não é nem um pouco óbvia, nem um pouco fácil. O que é privacidade? O que é esse conceito que todos nós sabemos que é importante, intuitivamente tentamos defender aqui e acolá, mas objetivamente temos tão pouco a dizer sobre seus limites, sua formatação, onde começa, onde termina, por que para mim o meu sentimento de privacidade pode ser diferente do Chico, e se o Chico fosse um australiano talvez pudesse ser mais diferente ainda, e se fosse australiano, nascido em 1810, seria ainda mais diferente. Um tema que muda dependendo não só da época, da geografia, da topologia, da classe social, das condições econômicas, mas da própria pessoa. E o que é isso que vem a ser objeto de defesa e qual que são os desafios que a gente tem para tentar minimamente objetivar o marco regulatório para que aquilo que nós sentimos que merece ser protegido seja efetivamente protegido. Quando você fala no PL 215, no PL Espião, sim, há riscos à privacidade? Objetivamente, como que eles se corporificam? Tanto nesse, talvez nem vale a pena você centrar numa uma ameaça, por assim dizer, num diploma normativo específico, porque essas, entre aspas, ameaças, elas são como uma verruga. Você acaba com uma, aparece outra, muitas vezes. Elas se corporificam em outras situações, o que é sintoma de que nós estamos num momento cultural em que aquilo vai acontecer. Você tem uma pulsão que diz que aquela reação que vai ser formulada na propostas intermitentes de acesso facilitado a dados, de banalização pelo setor privado de acesso a dados tipo cadastrais, sejam lá o que forem dados cadastrais, são propostas que vêm de todo lado. Quando uma delas é apagada, por algum motivo ela renasce em outro lugar, e um risco grande que você tem nessas situações é que essas situações latentes, quando encontram um habitat propício, um momento político, histórico favorável, elas acabam dando frutos. Isso pode vir a acontecer. O momento pelo qual muitos de nós está encarando o problema da privacidade é um momento de resistência, um momento é uma guerra de trincheiras quase. Necessariamente deveria ser assim? Não sei, é impossível dizer o que se pode, o que não poderia ser feito. Mas eu, pelo menos, vislumbraria que talvez nós estejamos menos equipados para discutir essa questão do que poderíamos estar se algumas reflexões tivessem sido feitas com antecedência. Ou talvez não, ou talvez seja essa a dinâmica do país. Quem somos nós para julgar que o país vai ter que ter, uma sociedade vai ter ou não uma determinada dinâmica. Mas onde eu gostaria de começar a chegar é no problema de uma certa naturalização, banalização de um discurso que coloca a privacidade muitas vezes como um direito negativo e coloca aqueles que procuram defendê-la numa posição de defesa. Isso é bem facilmente verificável em algumas situações do cotidiano. Por exemplo, eu já mencionei algumas propostas, tanto normativas quanto de modelos de negócio, que procuram banalizar o acesso a determinados dados que são pessoais. Aquelas empresas, por exemplo, que dizem que gostariam de ter acesso a dados cadastrais, seja lá o que for isso, está definindo algumas regulamentações, dizendo que aqueles dados não representariam nenhum tipo de risco para a pessoa. Outros discursos, alguns deles mencionados muito bem pela Juliana, o discurso da transparência, a ideia de que se eu não tenho nada a esconder, por que eu preciso me preocupar com privacidade? Né? Então, uma amiga minha contrapõe essa discussão ao discurso da proteção à liberdade de expressão. Ela diz, se eu não tenho nada a dizer, por que eu tenho que proteger a minha liberdade de expressão? É uma inconsequência lógica nos dias de hoje, no sentido de que nós não temos ideia do que é feito das nossas informações, de que tipo de julgamentos, assunções,
preconceitos são tomados em relação a nós mesmos pelo julgamento, pela avaliação dos nossos dados, que são colhidos sem que nós tenhamos noção, e mesmo que tivéssemos, num volume, numa facilidade, numa voracidade, que é impossível de catalogarmos. Por exemplo, o uso cotidiano de um instrumento que todo mundo praticamente tem no bolso, na mão, de um telefone celular, não serve somente para, nós chamamos de telefone por um resquício do passado, né? Quase como um apêndice, um órgão que funcionava, você nem sabe mais para que tem aquele nome, mas enfim. Ele proporciona tantas coisas como, por exemplo, saber muitas coisas sobre a condição física de uma pessoa, porque a sensibilidade, a curiosidade dos dispositivos que medem as movimentações de um telefone de geração mais recente é extraordinariamente alta. A sintonia fina desses dispositivos é tal que proporciona a médicos terem uma ideia muito clara do estado atual de alguns pacientes, por exemplo, com mal de Parkinson ou com algumas outras doenças. O que é extremamente bom. Isso pode evitar que algumas pessoas tenham necessidade de ter cuidados médicos pessoais, o que é caro e não está à mão de todo mundo. Enfim, há muitas coisas maravilhosas a ser feitas com isso, porém, nós não sabemos que, eventualmente, quem não está sujeito, quem não tem nada a ganhar com esse dado, pode, eventualmente, com a divulgação desse dado, pode, eventualmente, estar sendo catalogado, julgado por isso também. Há vários discursos subreptícios também presentes. O discurso, muitas vezes, tomado por autoridades autoridades públicas ligadas à segurança pública, daquela: você precisa confiar em mim. Veja bem, os seus dados vão ser utilizados, mas há necessidade de incrementar a segurança pública. O que realmente é um discurso muito difícil de ser contrastado num país onde os problemas de segurança pública são bastante evidentes. Bom, todas essas questões, elas se contrapõem, de certa forma, elas merecem ser contemporizadas com o dado que eu já mencionei, com a informação segundo a qual nenhuma informação hoje em dia é irrelevante. O CEP da casa do Chico não é irrelevante. O Chico é meu cobaia, né? Ninguém mandou sentar na minha frente. O CEP da casa do Chico não é irrelevante, muito embora alguém possa dizer que porque serviria somente como indicação topográfica numa cidade, mas cruzado com outros dados pode induzir a crer que o Chico tem uma certa condição social porque mora numa rua onde os dados geográficos e socioeconômicos indicam que o perfil da população é tal, que a predisposição a ser assaltado é tal naquela rua, e assim por diante. O acúmulo de dados sobre uma pessoa faz com que, na prática, nenhuma informação sobre ela acabe sendo irrelevante. E, da mesma forma, metadados, que a Juliana também mencionou, são dados sobre dados, informações de trânsito, que, a princípio, pode revelar muito pouco individualmente. Por exemplo, metadados de uma comunicação telefônica indicam o momento da chamada telefônica, a duração e o receptor, o destinatário da chamada, com quem se conversou. Isso individualmente pode representar pouco. Agora, em grandes números, em maior escala, isso pode formar um quadro bastante acurado de quais os relacionamentos de uma pessoa, com quem que ela fala em determinadas horas do dia, e isso submetido a um tratamento estatístico de análise, pode revelar sobre a pessoa muito mais do que o próprio conteúdo da conversa. E efetivamente, hoje em dia, é muito menos importante o conteúdo em si da conversa, cujo tratamento merece um trabalho de inteligência analítica muito mais difícil de ser conseguido, do que propriamente uma análise desses tais metadados. Então, essa chamada, que a gente pode chamar de explosão dos dados pessoais, coloca a situação em uma perspectiva completamente diferente. Dados sensíveis, que é uma informação que eventualmente coloca a pessoa numa situação de inferioridade, de vulnerabilidade, no sentido que um dado sensível pode revelar uma informação que possa discriminá-la. Hoje em dia, a própria ideia de que alguns dados sejam sensíveis, ela torna-se menos relevante, no sentido de que qualquer informação pode, sendo tratada de uma determinada forma, ter efeitos discriminatórios e, portanto, ter o mesmo efeito que o dado sensível. Veja bem, uma fotografia do Chico, olhando para mim, o que ele não está fazendo agora, poderia revelar, pelo exame da íris, uma certa condição patológica que o Chico, infelizmente, não tem. Né? Certo, Chico? Porque esse é um dado o quê? É um dado sensível. A fotografia é um dado sensível a partir de técnicas modernas de processamento de dados
uma coisa inócua, como uma fotografia em alta resolução, ou resolução adequada, virou também isso. O que deve ser feito? Isso daí é um sinal de alerta para quê? Um sinal de alerta de que defender a privacidade hoje em dia é uma batalha que, de certa forma, precisa ser feita, mas talvez dando alguns passos para trás, pensando na estratégia. A mera defesa deve ser feita, mas ela sozinha não vai evitar que novas frentes de trabalho nasçam, e de defesa nasçam, e não vai evitar, principalmente, que talvez se perca uma batalha que deve ser talvez a prioritária, que é a batalha pelo vocabulário, pela gramática da defesa da privacidade. A privacidade é um termo que, infelizmente, é um termo negativo. Ela chama privacidade vem de privado, alguma coisa que é só minha. Quando, na verdade, cada vez a gente mais está falando sobre controle. Controle sobre o uso da nossa informação, controle contra o abuso no uso dessa informação. E quanto mais a gente está falando de uma coisa que as pessoas não estão dispostas a abrir mão, que é o uso da própria informação. As pessoas querem que a informação seja usada. O Adrenoid, ele pode fazer capinha segura para o iPhone, eu posso ter um telefone todo seguro, mas, infelizmente, é um produto de nicho, sabe? Eu posso ter sistemas criptográficos fantásticos que vão ser utilizados por uma elite de pessoas que precisam e sabem usar o recurso, mas talvez isso seja nada mais do que pão e circo para algumas pessoas, enquanto a maioria da população vai estar utilizando sistemas falhos e que as submetem a um controle maior. Então, a batalha, se a gente chamar por assim, ela precisa passar por uma reflexão na qual a questão do controle e da eficácia social dos meios de tratar a questão dos dados pessoais sejam os vetores principais. O tema da privacidade, ele transbordou nos últimos anos. De certa forma, o centro da agenda de direitos digitais, e eu ouso dizer que é muito além disso, nos próximos 5, 10 anos, vai continuar sendo, em alguma medida, a proteção da privacidade. A privacidade é um proxy, é um intermediário para que outros direitos sejam propostos, sejam defendidos. O controle da privacidade, que cada um de nós deve poder exercer autonomamente, acaba sendo uma válvula de controle para que a pessoa se exponha para o mundo exterior, para que ela possa regular e ter acesso à fruição de outros direitos. A pessoa pode ser discriminada por mau uso de seus dados pessoais. Ela pode ser segmentada, estigmatizada por um mecanismo que não lhe conceda crédito, por exemplo, e esse esteja baseado em dados abusivos, dados falsos, até pior que isso, a seu respeito. O tema da privacidade, hoje em dia, chama cada vez mais alguma coisa que aparentemente é diferente, mas, no fundo, é uma nova faceta, é um desdobramento do mesmo problema da privacidade, que é o dos algoritmos, a utilização, enfim, de mecanismos automáticos que vão tomar alguma decisão sobre alguma coisa. O algoritmo, basicamente, o que é? É um conjunto de instruções para um computador fazer uma determinada coisa. Só que chamados algoritmos, hoje em dia, eles desenvolveram, eles podem levar em conta uma massa imensa de dados e, a partir daquilo, tomar decisões tão delicadas e sensíveis como dirigir um carro, até mesmo quem escolher para passar numa determinada universidade, ou quem vai ter acesso a tal crédito, ou quem vai ter direito à cobertura de saúde de um determinado estado, um país onde os recursos para a saúde pública são escassos. Eu vou ter, na verdade, uma máquina que vai decidir sobre a vida e morte. O que, na verdade, não é tão assustador, porque isso já é feito e talvez os algoritmos possam decidir até melhor que o ser humano em várias situações. Vários meios de acompanhamento automatizado, por exemplo, de procedimentos cirúrgicos, hoje em dia, fazem com que a taxa de erro médico diminua. Não é uma questão de demonizar, nem de estigmatizar o uso disso, mas de torná-lo um sujeito dessas discussões atuais, porque os algoritmos são vorazes consumidores de dados pessoais. Eles tomam decisões não porque eles são espertos ou inteligentes, eles desenvolvem o seu conhecimento, a sua forma de agir, a partir do que aprendem com a gente. Eles podem aprender coisas erradas, podem aprender estigmas sociais, eles podem aprender preconceitos. E aí está um grande desafio no sentido de que esses mecanismos precisam ser submetidos a um determinado tipo de transparência para que se saiba o que eles estão fazendo, quais dados dentro do sistema e de que forma eles vão influenciar na nossa vida. E é muito complicado dizer como isso pode vir a acontecer, como pode ser regulado, como possa ser
de fato, assimilado pela sociedade, porque simplesmente falar que é necessária a transparência do sistema deles, no fundo não vai dizer nada. Um sistema tão complexo que muitas vezes o próprio idealizador não sabe como ele funciona. Ou melhor, sabe como funciona, mas não sabe como prever o resultado final da sua atuação. Então, novas discussões vão sendo feitas nesse sentido, mas somente lembrando, como em várias situações o funcionamento desses sistemas depende de dados pessoais, a questão da privacidade, da proteção de dados, na entrada dos algoritmos, é essencial, quanto mais porque esses sistemas cada vez mais vão ser utilizados para tomar decisões fundamentais sobre nossas vidas. A Juliana mencionou um caso, não tão grave, pelo menos diretamente quanto a um sistema especialista médico, mas os algoritmos que fazem o new feed do Facebook e de outras situações. Enfim, levando a píncaros alarmistas de preocupação, pode-se dizer que esses sistemas podem ser mecanismos de manipulação mental coletiva, no sentido que pode induzir comportamentos. E isso pode ser, bom, em alguns casos exagerados, isso pode ser caricatos até, isso pode ser fácil de se verificar, mas o que realmente deve preocupar a gente é a complexidade desses sistemas e de como pode ser difícil identificar um uso, vamos dizer assim, abusivo no algoritmo de newsfeeds baseado em dados pessoais. Digamos que uma eleição se aproxime, faltam 4 dias para a eleição e um proprietário de uma rede social resolve influenciar no rumo da eleição. Claro que se ele colocar mais citações a um candidato e menos a outro, ele pode ser mapeado, ele pode ser eventualmente até reconhecido, desmascarado, eventualmente sujeito às penalidades até, mas esse é o jeito mais obtuso e bobo de fazer isso. Ele pode muito bem fazer o seguinte, veja bem, em tais cidades eu sei que os eleitores que estão propensos a votar são dessa faixa etária, tem essa... Eu conheço muito sobre eles porque eles são clientes da minha rede social. Ninguém sabe mais sobre eles, nem ele sabe. Aquele tipo de pessoa, ele não vai sair de casa para votar se eu colocar algumas notícias que deixem ele um pouquinho menos motivado naquele dia. E aquelas notícias são de que estão morrendo peixes na lagoa. Como que eu vou mapear situações como essa, que podem ser feitas com uma sutileza que somente uma, digamos assim, manipulação algorítmica de dados pessoais pode fazer? São essas situações frente às quais a gente vai estar a partir de agora, para não dizer agora mesmo. Verifique, por exemplo, algumas notícias sobre o esquema, a forma como o candidato a vice-presidente na chapa democrata foi escolhido. Né? Todos os familiares tiveram que deixar no Partido Democrata as senhas de todas as redes sociais, declarações de renda e muito mais de propriedade e de todo mundo com quem tiveram contato nos últimos 10 anos. Para quê? Para evitar consequências que alguns já estão prevendo, porque hoje em dia certos comportamentos, certas atitudes podem ser antevistas, mesmo que uma pessoa tenha tomado todas as prerrogativas possíveis para isso. Então, a privacidade continua sendo um centro nevrálgico de uma série de problemas, porque a privacidade, no fundo, é uma forma de controlar algo sobre si próprio. E a privacidade, vamos dizer, ela está normativamente, razoavelmente bem colocada no nosso ordenamento jurídico. Então, antes disso, a Declaração Universal de Direitos Humanos tem um artigo sobre isso, quase esquecido, né, um artigo que vexa por ser tão pouco citado em relação ao artigo 19, que é a liberdade de expressão e informação, mas o artigo 12 da Declaração Universal de Direitos Humanos sempre deixou bem claro que ninguém deverá ser submetido a interferências arbitrárias na sua vida privada, família, domicílio ou correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, todas as pessoas têm o direito à proteção da lei. Enfim, esse tipo de defesa à privacidade já tem o germe de se poder transplantar para nossas situações modernas. Interferências arbitrárias são efetivamente o que impede o livre-arbítrio, o exercício do livre-arbítrio, o livre desenvolvimento da personalidade, e é isso propriamente que deve se procurar colocar como epicentro de meios regulatórios que procurem objetivamente não somente defender a privacidade, mas propor a proteção e o controle de comunidades pessoais como uma necessidade inafastável para que o cidadão seja cidadão hoje em dia na sociedade da informação
e não somente o sujeito que pode estar sendo medido e manipulado por outros sujeitos. Qual a perspectiva normativa que há hoje em dia em relação à regulação de privacidade, proteção de dados, que pode, de certa forma, contrabalançar essas tendências e que pode propor uma agenda um pouco mais estratégica? Hoje em dia, no Brasil, como a Juliana já mencionou, nós temos privacidade bem colocada na Constituição Federal como direito, como garantia individual. O Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Habeas Data tratam, em suas respectivas esferas, da proteção da privacidade de dados pessoais. A Lei do Cadastro Positivo, que melhor se poderia chamar de lei sobre histórico de crédito, tem disposições muito interessantes sobre proteção de dados. O Marco Civil da Internet também inovou bastante e modernizou a nossa legislação em matéria de proteção, privacidade e proteção de dados, mas todos esses exemplos que eu falei, talvez com exceção da Constituição, que é mais principiológica do que efetivamente voltada a situações mais concretas, todas as outras são manifestações setoriais de proteção de dados e privacidade. O Marco Civil se refere à internet. E o Marco Civil nem é uma lei somente protetiva em relação à privacidade. Quando o Marco Civil fala em retenção de dados, o objetivo dele não é proteger a privacidade, mas garantir uma facilidade para investigações criminais, ainda que se coloque, aumente o risco sobre dados pessoais, porque obriga a existência de banco a catalogação de armazenamento de dados pessoais. Todas essas leis são setoriais. O cadastro positivo se refere a históricos de crédito e o Código de Defesa do Consumidor, obviamente, a situações de consumo. Não existe, portanto, no Brasil uma perspectiva geral sobre privacidade, o que é mais acentuado ainda pelo fato de que a Constituição Federal não estabelece uma garantia constitucional sobre dados pessoais. Ou melhor, para não ser injusto, ela estabelece uma garantia constitucional para os dados que estão sendo comunicados. Tanto é que a lei de interceptação telefônica só existe porque é uma especificação na Constituição de que, em alguns casos, o sigilo das comunicações pode ser quebrado. Isso foi regulado pela lei de interceptação telefônica. A garantia ao sigilo das comunicações é constitucional. Mas a comunicação, uma vez, entre aspas, comunicada, ela vira o que hoje em dia? Hoje em dia são poucos os meios de comunicação que são meramente efêmeros. Uma chamada telefônica talvez não seja, talvez esteja sendo gravada, mas tendia a ser uma comunicação efêmera porque não deixava traços, somente os tais metadados, que eram guardados não para fins de controle, mas de bilhetagem, de cobrança. Uma comunicação telefônica, a princípio, não deixaria rastros do conteúdo, mas o e-mail que o Chico está passando, uma mensagem no WhatsApp, qualquer outro tipo de comunicação utilizada pelo condutor, a princípio deixa rastros, é armazenada. Somente algumas formas mais, digamos assim, avançadas e procuradas por pouquíssimas pessoas de comunicação apagam seus próprios rastros. Hoje em dia, portanto, de pouco vale o sigilo constitucional sobre a comunicação de dados quando esses dados são todos armazenados. E quando não há garantia constitucional sobre os dados armazenados. Essa é uma posição que o Supremo até hoje mantém, baseado numa decisão do ministro Sepúlveda Pertence, baseado na teoria do professor Tércio Sampaio Ferraz, que é muito interessante, ela serviu para alavancar uma perspectiva relativa à proteção à privacidade nas comunicações, porém foi feita numa época em que nem sequer se sonhava com as mudanças que haveriam nos meios de comunicação e na internet. Então, o que falta no Brasil hoje, talvez, além dessa atualização da perspectiva constitucional, seja a estruturação de um marco normativo que possa ser aplicado, adaptado a todas as situações onde dados pessoais são tratados, que seria feito por uma normativa geral sobre proteção de dados e privacidade. Por que fala proteção de dados? É diferente proteger dados do que de proteger a privacidade? Eu acho que é um pouco diferente, sim, porque quando se fala em proteção e privacidade, como até mencionei no começo, privacidade é um direito muito importante, porém altamente subjetivo. Qualquer tentativa de proteger a privacidade esbarra numa discussão anterior sobre o que é a privacidade.
é um problema, é quase um beco sem saída, muitas vezes. Porque você vai ter o desgaste, a necessidade do tempo, a retórica, a argumentação, de definir os confins daquela situação específica. E, na prática, hoje em dia, com a intensa utilização de dados pessoais, não há tempo para isso. Portanto, tanto a Constituição Federal, ao proteger a privacidade, faz um trabalho fenomenal, mas que não é, por si só, adequado a proteger a pessoa na sociedade da informação. O que faz uma normativa sobre proteção de dados é deixar mais claro as situações em que dados de uma pessoa podem ou não podem ser tratados, o que deve ser feito. A técnica da qual se lança a mão é de objetivar o objeto da aplicação da lei em algo que está, a princípio, fora da pessoa, ainda que ligado a ela. Os dados pessoais de uma pessoa são dados da pessoa, são partes até da sua personalidade, acredito eu, mas eles podem sair do âmbito da pessoa, podem ser tratados por terceiros, podem ser submetidos a determinados procedimentos, sem que a pessoa saiba, sem que a pessoa tenha ideia, sem que ela seja diretamente afetada, pelo menos a princípio. Então, nada mais coerente, moderno, contemporâneo, do que estabelecer regras para que esses dados possam ser tratados em algumas circunstâncias e em outras não, para que o sujeito titular dos dados possa exercer algumas opções, algumas alternativas, para que ele possa exercer controle sobre sua informação. Ele possa, quando ele quiser, fazer com que seus dados sejam amplamente divulgados. Isso daí é privacidade. Tratar da minha privacidade não é tornar os dados privados somente, no sentido secretos. É eu controlar a minha esfera privada, ainda que eu queira que ela seja ampla, tanto quanto possível. Mas talvez nenhuma pessoa, ou pouquíssimas pessoas, desejariam que essa esfera privada seja totalmente coincidente com o que seria uma esfera pública. E mesmo aquela que acha isso, ela tem o direito de se arrepender em determinado momento. Ela não pode ser submetida a uma decisão feita no arrobo, impensada, e como qualquer direito da personalidade, há o direito de recesso, há o direito de que se volte atrás. Bom, a ideia numa normativa geral sobre proteção de dados e privacidade, hoje em dia já é uma realidade concreta na atividade legislativa brasileira. Hoje em dia, 109 países no mundo têm o que pode se chamar de uma lei geral de proteção de dados. São muito países, né? Esses países têm uma lei geral, e eu posso classificar como uma lei geral, uma lei que trate de normas sobre o uso de dados pessoais, tanto referentes ao setor público, quando tratados pelo setor público, quanto pelo setor privado, que não estabeleça uma forma somente setorial de proteção e proporcione instrumentos para a pessoa, para o cidadão, possa dizer o que é feito com seus dados. Nesse sentido, há 3 projetos, hoje talvez 2, hoje 2 no Legislativo brasileiro, tratando disso. O projeto de lei do Senado 330, se encontra, já foi aprovado em comissão, se encontra tramitando atualmente no Senado Federal, e o projeto de lei 5276, enviado pelo governo federal dia 13 de maio de 2016 ao Congresso Nacional, que recentemente foi apensado ao projeto anterior de 2011, ao projeto de lei 4060, também sobre proteção de dados. Eu vou focar um pouquinho mais nesse projeto 5276, porque ele foi um projeto enviado pelo governo federal, e foi um projeto que foi resultado de uma atividade bastante intensa, talvez mais demorada do que desejado. É um projeto que vem sendo maturado pelo Ministério da Justiça, vinha sendo maturado desde 2010, foi submetido a 2 consultas públicas em 2011 e 2015, e o objetivo dele era basicamente esse: atualizar o marco normativo brasileiro em relação à proteção de dados, equiparando a proteção do cidadão brasileiro à proteção da qual gozam os cidadãos de outros países que já têm leis de proteção de dados. O Renato mencionou que desde 1960 essa matéria já é matéria de iniciativas legislativas em alguns países. O Brasil, chegando um pouco atrasado, ele sempre tem a vantagem, por outro lado, de tentar inovar e aprender com a experiência anterior. Isso que se procurou mais ou menos. Fazendo uma... Eu tenho 9 minutos. 10, 11. Tá. Eu tenho pouco tempo, mas eu queria somente dar uma... Tá, obrigado, Renato. Eu queria dar uma
ideia bastante genérica sobre o que é uma lei de proteção de dados e como que ela se corporifica num diploma normativo. E talvez uma das maiores dificuldades para o avanço dessa proposta é uma certa complexidade e novidade dos conceitos e técnicas que estão presentes na lei de proteção de dados. Há alguns princípios, algumas técnicas que não são comuns a outras leis. Tanto é que se parte de definições de conceitos, definições de princípios, algo que não é tão comum na normativa brasileira, exceto quando se trata de normativas com algum grau de tecnicidade. Lei Geral de Comunicações e tantas outras que têm um grau de tecnicidade. Porém, essa norma é um pouco diferente porque, além de ser técnica, ela se dirige de uma forma muito direta ao cidadão. O que aumenta a dificuldade, aumenta em assimilação, e aumenta o desafio de traduzir os seus propósitos para o jurista, para aquele que é o aplicador de direito, para o próprio cidadão. A fundamentação da norma é a garantia do livre desenvolvimento da personalidade e da dignidade da pessoa natural. Isso que está na ementa da lei, que não menciona diretamente a privacidade, o que é importante, o que é bastante relevante. Mas, posteriormente, quando se trata da sua fundamentação, a fundamentação é o direito à privacidade, sim, mas não somente ele. Fundamentos da norma de proteção de dados do projeto de lei 5276 são autodeterminação informativa, isso é, o controle livre que cada um deve ter sobre suas próprias informações, a liberdade de expressão, comunicação e opinião. Mas não são coisas completamente opostas, privacidade, liberdade de expressão e de informação? Não vejo tão facilmente essa oposição, porque a privacidade é um pressuposto da liberdade de informação e de opinião. Hoje em dia, sem privacidade, uma pessoa pode não ter condições de se informar de forma decente. Como assim? A Juliana acabou de falar que o feed do Facebook pode determinar a informação a qual ela tem acesso. Hoje em dia, talvez os livros escolares que os filhos de muitos de nós que nós temos e vamos vir a ter possam ler, os livros são lidos pela criança tanto quanto os livros leem a criança. E a criança pode estar exposta a um mecanismo que vai ter impressões sobre ela e pode eventualmente categorizar de alguma forma que faça com que o acesso à informação venha a um custo de ser categorizada. E alguns pais podem não querer que isso aconteça. Há uma interposição muito grande. Veja bem, a privacidade até mesmo é pressuposto de algumas garantias fundamentais que não tem a ver com liberdade de expressão, mas até com a liberdade pública por excelência, que é o exercício dos direitos políticos. Por que o voto é secreto? Para evitar que haja constrições da sua utilização. Por que eu mesmo sou contra a votação pela internet? Porque até hoje eu não vejo como evitar que isso seja feito sem que haja algum tipo de verificação externa, de acompanhamento externo. Se houver isso um dia, que ótimo. Mas talvez seja necessário que uma cartolina seja erigida em cima de uma cabine ou até na frente de um papel para a pessoa colocar um X. A privacidade é pressuposto do desenvolvimento pessoal. E não há liberdade de expressão possível sem que haja essa maturação interna. Isso daí diz a lei, diz até Santo Tomás de Aquino, falava que as pessoas se realizam, elas crescem em privado e se realizam em público. Os dois lados são igualmente importantes para que a pessoa se desenvolva e se realize. Ainda, voltando à fundamentação, a inviolabilidade da vida privada, a honra e imagem, remetendo à Constituição Federal, o desenvolvimento econômico e tecnológico, deixando claro que as perspectivas de proteção de dados pessoais têm que ser coerentes, adaptadas e proporcionais ao desenvolvimento tecnológico e novos modelos de negócio e novas tecnologias, e ainda a livre iniciativa, a livre concorrência e defesa do consumidor. A proposta de lei trata de vários conceitos, alguns talvez os mais importantes, os que foram mais discutidos nas consultas, foram referentes ao conceito de dados pessoais, no qual se inclui como dado pessoal qualquer dado relacionado a uma pessoa. E as pessoas que são protegidas pelo projeto são as pessoas naturais, isso é, seres humanos. Pessoas jurídicas não são protegidas no projeto de lei, porque se imagina que ela já tem alguma proteção que lhe é devida pelo sigilo comercial, sigilo industrial e a própria propriedade intelectual e outras formas que a pessoa jurídica pode se valer para isso. A pessoa natural é protegida, os dados pessoais são dados de uma pessoa natural identificada ou identificável, incluindo identificadores eletrônicos, dados locacionais,
E há também uma previsão de que dados anonimizados, dados anônimos, que são referentes a uma pessoa que não possa ser identificada, não são protegidos, porém, se eles forem utilizados para influenciar sobre na vida de uma pessoa, se eles forem submetidos a um processo que hoje em dia, muitas vezes é um processo banal, por meios estatísticos, matemáticos, de reidentificação, eles voltam a ser dados pessoais e voltam a ser submetidos à lei. Isso é, não é porque uma base de dados é anônima que ela não vai estar completamente fora do âmbito da lei. Ela pode ser utilizada de forma tal que ela venha a ser objeto da aplicação da lei. Há um artigo muito importante com princípios de proteção de dados, que são, digamos assim, espinha dorsal da normativa, para mencionar alguns princípios. O princípio talvez mais característico de qualquer norma de proteção de dados é o princípio da finalidade. O princípio da finalidade diz que os dados pessoais só podem ser utilizados para a finalidade que ocasionou a sua coleta. Se os dados foram coletados para que a pessoa obtivesse um determinado serviço, a princípio eles não podem ser utilizados para que outro serviço seja utilizado, a não ser que isso seja claro, a pessoa tenha concordado com isso, mas o princípio da finalidade é muito importante, tanto pelo que vocês já imaginaram, mas por uma situação quase que uma técnica bastante específica. Se os dados pessoais eles sempre vão manter o atributo da finalidade, isso quer dizer que eles não podem ser convertidos num bem em mercado de livre e restrita circulação. Eu não posso obter os dados do Chico e posteriormente vendê-los para qualquer utilização. Isso seria um arrobo, uma ofensa aos direitos da personalidade, no sentido que eles não são de uso restrito nunca. Isso pode ser objeto de uma reclamação posterior, porque nesse caso eles não estariam obedecendo ao seu propósito maior, que é o desenvolvimento, que eles sendo utilizados para o interesse da pessoa, do titular. Outros princípios, o princípio do livre acesso, no sentido que o cidadão sempre tem que ter acesso livre, facilitado, gratuito aos seus dados, onde quer que estejam. O princípio da qualidade, os dados têm que ser verdadeiros, atualizados quando necessário. O princípio da transparência, isso é, deve ser de conhecimento público que os tratamentos de dados são feitos, senão como exercer acesso em relação a tratamentos secretos. O princípio da segurança, os dados devem ser mantidos em ambiente seguro, livre de invasões, seja por meio técnico ou físico. O princípio da prevenção, segundo o qual devem ser tomadas medidas preventivas para que o pior aconteça, para que dados sejam vazados, para que dados sejam acessados por terceiros, sejam coletados em excesso e assim por diante. Isso é muito importante porque pode gerar obrigações para os próprios responsáveis por criar novos produtos, novos serviços, para que eles incluam a preocupação com a privacidade no design dos seus novos produtos ou serviços. E, por fim, o princípio da não discriminação, porque talvez o maior efeito colateral óbvio da utilização das pessoas é uma discriminação negativa que pode ser referente ao seu mau uso. São estabelecidos ainda pela lei requisitos para o tratamento de dados, como, por exemplo, que o consentimento do titular seja o requisito prévio à sua utilização. Isso quando não houver alguma outra autorização que a lei preveja, que o dado pode ser utilizado sem o consentimento. Por exemplo, muitas vezes o Estado pode utilizar dados sem consentimento. Até o setor privado, às vezes, por exemplo. Ninguém pede para o cidadão que dados sobre inadimplemento sejam inscritos num cadastro restritivo de crédito, porque imagina-se que há um interesse público em identificar aqueles, entre aspas, mal pagadores. E, efetivamente, economicamente, faz sentido e, por outro lado, ninguém ia, de livre e espontânea vontade, prestar esse consentimento. Mas são casos que têm que ser ponderados e previstos em lei ou legislação, segundo o anteprojeto. O anteprojeto prevê direitos para o titular, direitos de acesso, retificação, correção e oposição ao tratamento. Prevê normas para o tratamento, para a transferência de dados ao exterior, responsabilidades específicas para os agentes que tratam dados pessoais, prevê regras para a segurança de informação, procura incentivar a formulação de normas de boas práticas, melhores práticas, normas deontológicas. Ela prevê que um órgão competente, uma autoridade pública, que não é criada pela proposta ainda, mas que na sua lógica, na lógica do projeto, deva ser criada, que uma autoridade pública funcione como uma espécie de tutor do cidadão, no sentido de proporcionar
uma maior facilidade para o controle dos seus próprios dados, porque o tratamento de dados é feito de uma forma opaca para o cidadão. O cidadão não sabe, tem dificuldade de saber quem trata, de que forma os dados são tratados. Esse órgão vai poder solicitar sindicâncias, fiscalização, monitoramento, ele vai poder receber denúncias do cidadão e levá-las ao devido processo administrativo, enfim. O órgão de proteção de dados é uma estrutura considerada como absolutamente necessária por mais de 90% dos países que hoje em dia possuem normas gerais de proteção de dados. Acho que já agora sim estou acabando meu tempo. Enfim, o desafio agora, só para fechar aqui, seria como atualizar normativamente a nossa situação, uma situação quase defensiva em relação à proteção à privacidade, para uma situação propositiva, onde normas que colocam o cidadão no timão do uso dos seus próprios dados pessoais, para que essas normas sejam verdadeiras. E essas situações são flagrantemente cotidianas e reais. A necessidade de controle sobre os dados pessoais é alguma coisa que salta aos olhos. Muito recentemente, na verdade ontem, eu vi um site de uma grande empresa que trata dados pessoais, que procurou, de certa forma, desculpe o trocadilho, mas limpar seu próprio nome através do oferecimento de produtos que seriam de interesse do cidadão, do consumidor. E nesse produto, ela armou praticamente desculpe a palavra, mas uma ratoeira, porque a primeira coisa que ela pede para o cidadão é o CPF, para depois explicar o que vai ser feito com aquilo e, eventualmente, daquilo que entra com o que vai ser feito daquilo é vender um produto, é vender alguns tipos de produtos para o cidadão. Isso é uma prática que, pelo menos ao meu ver, somente pode ser proposta numa situação no qual nós estamos numa derrota cultural já, de certa forma, infelizmente assimilada. Que uma situação como essa não pode passar em branco, mas acaba passando porque as pessoas não têm defesas, não têm anticorpos como isso. O sistema Fonidados, alguns outros sites um pouco assemelhados, são também prova disso. O fato de que nossos anticorpos precisam de uma certa revitalização, de algum tipo de penicilina que chegue a nos salvar antes que chegue o momento derradeiro, é também, pelo menos para mim pessoalmente, me parece na divulgação de gravações telefônicas da Operação Lava Jato, das operações semelhantes, nas quais ficou claro que muito do que foi divulgado, muito daquilo que está publicamente divulgado, fere diretamente, confronta a própria lei de interceptação telefônica, que fala pela destruição do material que não é relevante para a investigação. Mas se alguém tiver paciência, e talvez alguém até tenha tido, de enveredar pelas horas e horas, dias e dias de gravação, vai ver coisas do Arco da Velha que tem a ver com terceiros, que nada tem a ver com a história. A mulher que telefona para o sujeito que está sendo grampeado. Querido, eu pedi a sua comida preferida, aquela que começa com X, que hora você vem para casa? Mas que comida você pediu? Chinesa. São coisas que estão gravadas, que eventualmente não tem muita facilidade, não tem muita serventia para a persecução penal, por interesse público, mas que continuam ali e vão continuar, eventualmente, causando algum tipo de sabor futuro, numa situação que, eventualmente, em algum momento, deve ser refletida, deve ser objeto de reflexão. Eu imagino que talvez mudar um pouco a perspectiva e passar a ser um pouco mais propositivo em relação ao controle seja talvez a única saída para que todo esse trabalho, que é bastante grande, seja feito um dia. Obrigado. Obrigado, professor Danilo. Queria abrir para as perguntas de quem está presente e para as perguntas que também podem ser formuladas por quem está nos assistindo. Bom dia, meu nome é Vitor, eu sou bacharel em Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e eu estou terminando agora uma pesquisa sobre guerra cibernética e vigilância no Brasil, fazendo uma comparação entre o que mudou do Snowden, o antes e depois. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é relacionada um pouco à minha pesquisa, né? E antes de fazer essa pergunta, eu queria fazer traçar um panorama para talvez ajudá-los a responder. Queria citar dois episódios, assim. Primeiro, para a defesa cibernética. Desde 2008, o Exército Brasileiro ele tem colocado nas suas diretivas que o espaço cibernético é estratégico para a defesa nacional. E desde lá,
há um movimento de militarização do cyberespaço brasileiro, né? Eu acho que um dos capítulos que a gente está experimentando hoje em dia foi a criação do Centro de Defesa Cibernética em 2012 e depois do Snowden, um grande investimento que ele teve para aparelhar ele, para realizar suas atividades, né? Ao mesmo tempo, semana passada a gente teve 3 dias que foram recheados para quem gosta desse tema, né? Primeiro, terça-feira, a gente teve o bloqueio do WhatsApp. Na quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes falando sobre criar uma legislação para ter acesso a esses dados, para regular isso. E na quinta-feira, a gente teve o anúncio de uma célula terrorista sendo presa, o que não foi ainda muito bem explicado como foi feito esse monitoramento, etc. Mas, declaradamente, o ministro da Justiça disse que houve monitoramento por WhatsApp, o que ainda não foi explicado muito bem, né? Ao mesmo tempo, o CDCiber, na pesquisa que eu fiz, existem várias denúncias que em 2013 e 2014 ele realizou um certo monitoramento de movimentos sociais para evitar protestos durante a Copa, a visita do Papa, durante a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, né? E o discurso das autoridades parece sempre que está nessa dicotomia entre você ter ou segurança nacional ou você ter privacidade. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente aceita esse discurso de, ok, nós estamos deixando um pouco da nossa privacidade para ter mais segurança, parece que essa segurança não está sendo implementada, digamos assim, né? A gente teve recentemente o vazamento dos autos da presidenta Dilma. Você teve, faz uns dias atrás, os relatos que alguns computadores da Anatel teriam sido sequestrados por um grupo de hackers, em protesto à PL sobre a limitação da franquia de internet, etc. Então, e ao mesmo tempo a gente vê cada vez mais que a gente não está tendo segurança e a gente está tendo cada vez mais quebra de privacidade, digamos assim. Eu queria perguntar para a mesa se faz sentido esse discurso de ou segurança ou privacidade, se essa dicotomia realmente existe e se a gente consegue, se a gente tem alguma perspectiva de equilibrar isso, né? E a outra pergunta, ela é um pouco mais curta, mas ela é um pouco mais filosófica também. Com esse quadro que a Juliana apresentou sobre trackers e cookies e todos os serviços, e essa vigilância e essa coleta de dados sendo cada vez mais expandida, a gente pode dizer que a privacidade está morta hoje em dia na internet? Obrigado. Vou começar eu. Oi, Vitor. Eu acho que a primeira questão é a discussão, essa dicotomia entre segurança nacional e privacidade, ela não nasce com o cyberespaço, por exemplo, o Patriot Act, que ele é sancionado nos Estados Unidos depois de 11 de setembro, que toma uma série de medidas que inclui não só atividades no cyberespaço, como fora deles, como o fechamento de fronteiras, um recrudescimento das leis de imigração, ele é resultado desse mesmo discurso, dessa mesma dicotomia. Se há uma perspectiva de equilíbrio, eu não estou apta a responder, eu não sei. Eu espero que sim. Eu acho que com a criação do Centro de Defesa Cibernética, com as próprias ações da ABIN, investimento e eu acho que é quase um treinamento também da Força Nacional aprender a lidar com o cyberespaço, ele é interessante dentro dessa perspectiva de garantia de direitos. Como isso é garantido, aí eu acho que vem muito da perspectiva que o Danilo traz. A gente precisa de regramentos, a gente precisa de premissas, a gente precisa discutir finalidade, a gente precisa discutir transparência, a gente precisa discutir segurança. Eu não acho que o Brasil ainda faça isso. Tem até um teórico do cyberespaço que ele fala que nos Estados Unidos a discussão do cyberespaço, o próprio termo cyberespaço, ele é criado muito porque o Pentágono queria aumentar o nível de defesa, o nível de investimento no próprio Pentágono. Então ele queria diferenciar o cyberespaço do que eles chamam de o cyberspace do battlespace, né, do espaço de batalha. Seria uma tradução literal só para fazer sentido. Então essa diferenciação entre a existência de um cyberespaço faria sentido
Pentágono para poder aumentar o investimento no Pentágono, porque teria um novo espaço a ser defendido, que não só o espaço físico. Então, eu acho que a dicotomia, ela existe. Eu não acho que tem que ser falado assim, abra mão da sua privacidade para eu poder defendê-los. Eu acho que não deva ser um recurso a ser utilizado, porque eu acho que existem outras formas e isso é muito perigoso, como a gente está vendo agora. Porque a gente vai aprender inocentes. E aí eu acho que tem duas perspectivas da privacidade, aí já conectando com a sua segunda pergunta, que o Danilo bem falou, que é a questão de desigualdade e privacidade. A gente tem uma perspectiva de desigualdade social muito aprofundada na privacidade. Então, por exemplo, não só quem tem acesso a formas de proteção, como a gente fala assim, a capinha do celular, o band-aid, não sei o que, a máscara, né? A Joana, que acabou de sair aqui, é uma super especialista nisso. Assim, tem máscaras agora, tem um colar que você pode usar que se tira uma foto sua, você não aparece na foto. Quem tem acesso a isso são pessoas que têm dinheiro. Então, a gente também tem que discutir uma perspectiva de desigualdade, não só da perspectiva de defesa, quando você for inocentemente acusado de afetar a segurança nacional, como também que tipo de acesso de proteção de dados você tem também. Então, isso é uma questão. Sobre se é o fim da privacidade, eu não acho que seja o fim da privacidade. Eu acho que, sim, a privacidade ela pode ser ressignificada, inclusive, aí, esse papo de tias novas, gerações, mas assim, eu tenho um filho de 1 ano. Eu não sei como ele vai enxergar a privacidade daqui a um tempo. Mesmo porque, muitas vezes, muitos pais também invadem a privacidade dos seus filhos, publicando fotos deles o tempo inteiro no Facebook. Eu evito ao máximo, mas isso é uma perspectiva minha, individual. Mas, assim, qual será a visão da privacidade do meu filho quando ele tiver 20 anos, 15 anos, não sei. Mas eu gosto muito do que o Danilo coloca como eu controlar a minha esfera privada. Eu acho que isso tem que se aprofundar ainda mais. Isso não vai acabar, a privacidade dentro dessa ótica de quais escolhas eu tenho, quais controles eu tenho. Eu acho que isso, a gente tendo regramentos, a gente tendo uma perspectiva, um arcabouço jurídico bem feito e que tem essa salvaguarda, esses princípios, né, de finalidade, livre acesso, qualidade, transparência, segurança, eu acho que a privacidade não acaba. Eu acho que a gente vai, talvez, ter mais controle, porque a gente vai estar... a cultura muda, as leis mudam, e com isso a gente tem mais controle sobre a sua esfera privada no público, né? Eu acho que colocaria isso. Não sei se eu respondi, mas eu acho que tem mais discussão a ser feita em relação a isso. A privacidade não acaba. Ela muda a forma como a gente consegue controlar. Vitor, só complementando algumas coisas, que a Juliana já respondeu bastante, em relação à militarização do espaço cibernético e da cibersegurança no Brasil. É um fato, de certa forma, bom, é natural que isso aconteça pela doutrina de segurança nacional, de soberania, que se estende também ao espaço cibernético. Porém, sempre vale a pena observar que no Brasil, o vetor de defesa desse espaço cibernético não só predominantemente, mas talvez até exclusivamente militarizado. E que essa não é a opção de vários outros países. A própria administração Obama, nos últimos 4 anos, fez diversas chamadas públicas entre sociedade civil e empresas para debater, para chegar a soluções conjuntas, porque, na verdade, quando se trata do espaço cibernético, é muito mais possível, para não dizer impossível, você confiar somente em estruturas governamentais e de natureza militarizada para tipo de defesa necessária. As estruturas críticas não podem ser defendidas somente por meios militarizados no espaço cibernético. Países como a Holanda e vários outros têm conselhos de cibersegurança, que são conselhos, você vai ver a composição, ela parece a composição do CGI, de algumas formas. Tem componentes de todos os setores que podem ter algum tipo de contribuição ou interesse possível. É claro que há outro nível de preocupação em relação a sigilo, segredo e sensibilidade das informações, mas a experiência que esses países contam é de que resultados eficazes são muito mais facilmente atingidos com essa colaboração conjunta de vários setores, e muitos deles detêm a única forma de você chegar a alguns pontos intrínsecos, intestinos, alguma parte da estrutura que merece e deve ser protegida. Em relação à dicotomia entre segurança e privacidade, é muito fácil tentar pintar uma dicotomia, uma tensão muito forte entre elas. Realmente existe em alguns lugares. Mas veja bem, sem segurança não tem privacidade. Elas são necessárias, são complementares. E para que eu vou
querer ter segurança, você não quer almejar privacidade, no fim do tudo. São dois... O Bruce Schneier fala muito nisso. São complementares e nada impede que você veja dessa forma. Há uma complementariedade muito grande e isso deve guiar as decisões que possam fazer com que algumas situações impliquem que um pouco da segurança seja deixado de lado, vamos dizer assim, um sistema não seja feito de uma forma ou de outra, porque a forma mais amigável à privacidade não é aquela. A consequência do pensamento dicotômico a gente está assistindo hoje em dia, que é o afã de vários órgãos de law enforcement, de segurança no Brasil, em coletar qualquer informação possível, deixando de lado qualquer tipo de constrição, qualquer tipo de consideração de que, veja bem, aumentando o registro de informações, eles estão aumentando o potencial de que aquela informação fale, de que a segurança venha a ser ameaçada. Veja bem, a partir do momento que você tem mais bancos de dados, você cria um pote de mel para que aqueles dados sejam vazados, sejam objetos de um ataque, por exemplo. Então, há um equilíbrio que é necessário, um balanceamento necessário, que não me parece que vem sendo feito. Mesmo porque as iniciativas, no sentido de acesso a dados, um tratado em torno do PL espião, outras propostas da CPI-CIBER, por exemplo, sobre uma relativização de algumas garantias do Marco Civil, são feitas, até onde eu sei, sem nenhum estudo que embase qual a eficiência a ser atingida com acesso a mais dados. E pior, qual é a periculosidade que o acesso àqueles dados por agentes públicos pode trazer. Esse ponto, para mim, parece tremendamente óbvio, necessário ser discutido e não passa nem de longe perto da discussão. Certo, são dados difíceis de serem levantados, mas que, se não forem levantados, vão fazer com que a discussão permaneça num nível quase infantil, desculpa, né? Fui um pouco grosseiro, talvez, mas um nível um pouquinho, digamos assim, apaixonado, mais do que objetivo, como vem sendo feito hoje. Bom dia, boa tarde também, né? Eu sou Adriano, estudante de Direito. Eu gostaria de saber da doutora Juliana como se proteger na internet. Tanto que as informações são postas aqui, mas não ficam aqui no Brasil. Qual meio que a gente pode usar no meio acadêmico, jurídico, para pegar essas informações, ou pedir essas informações? Que caminho seguir? Tem algumas proteções. Falar um pouco da Deep Web? Uau! Não sei se eu estou apta a falar muito sobre a Deep Web, mas falando sobre medidas de proteção, assim. Inclusive, recomendo fortemente, tem um site que se chama Boi na Linha, não sei se vocês conhecem, o Vitor conhece, é muito legal. Tem medidas muito simples de você tomar para você se proteger online. Tem, por exemplo, desde alterar senhas de tempos em tempos, você utilizar maiúsculas e minúsculas letras e números, o que para mim é impossível, que a memória que eu tenho, não, assim, ter muitas senhas e ficar mudando todo o tempo vira um caos, mas é importante, sim, você mudar a senha de tempos em tempos. Por exemplo, um cuidado que você pode ter é toda vez que você for entrar num site você vai ter que subir dados pessoais seus, você vê se está HTTPS. O S significa uma camada a mais de proteção do site. Então, isso é interessante você perceber se a sua navegação está sendo feita segura ou não. Isso é um outro cuidado que você pode tomar. Nesse site chamado Boi na Linha, também tem alguns aplicativos que tem de você conseguir tirar seus rastros online. Então, eu esqueci agora, você vê a minha memória, não consegue nem salvar a senha nem o nome dos aplicativos, mas ela tem coisas que você pode baixar para você conseguir limpar de forma mais eficiente possível os seus rastros online. Outra coisa que é interessante também de você perceber, por exemplo, você pode instalar no seu computador formas de mascarar seu IP ou formas da sua navegação ser criptografada. Então, assim, tem alguns cuidados que você pode ir tomando ao usar a navegação, na sua navegação diária, que podem melhorar a sua proteção em relação a esses dados, a esse rastro que a gente deixa online. Recomendo fortemente o Boi na Linha, que lá tem todos os nomes, tem todos os tipos de camadas que você quer
utilizar, né? Os tipos de camada de proteção que você quer utilizar. Uma questão que eu acho interessante colocar é, por exemplo, eu já usei sistemas de criptografar o meu IP, de mascarar meu IP, como teste. Quando eu era pesquisadora da GV, a gente fez algum teste em relação a algumas plataformas e tal. O que acontecia? Era, por exemplo, o meu acesso a vídeos no YouTube ficou extremamente demorado. Não sei explicar tecnicamente porque isso acontecia ou não. Rapidamente, eu que estudo o tema, casa de ferreiro, espeto de pau, parei de mascarar meu IP. E tirei algumas configurações de privacidade que eu tinha. Então, assim, são escolhas, de novo, que você vai fazendo no dia a dia. Então, eu prefiro, enfim, deixar mais cookies para o YouTube e na mão do Google, ou acessar mais devagar o YouTube, se é que isso é uma escolha clara. No meu caso, aconteceu isso de fato. Não sei se isso era um problema do meu computador ou se era problema do fato. Aí vocês, não sei, Chico, Danilo, podem... Não sei se tem mais informações. São as escolhas que a gente vai fazendo diariamente e que eu acho que devem ser feitas. Escolhas conscientes, que hoje em dia não são conscientes. Então, essa é uma ótima pergunta. Claro. O Adriano, ele acabou de perguntar quais tipos de plataformas são melhores serem usadas, se Windows ou Linux. Há uma recomendação, enfim, quem advoga a favor do software livre, eu sou uma dessas pessoas, nós acreditamos que as plataformas livres, como o Linux, são mais seguras, porque são software livres, que são trabalhados por milhares de pessoas ao mesmo tempo, então as brechas de segurança elas são melhores trabalhadas. Vocês concordam comigo, Chico, Danilo? Então, você não? Então, mas fala no microfone para o pessoal da internet conseguir ouvir. Eu discordo em partes, porque em termos quem sabe usar, que eu sei que ele sabe usar, fica mais fácil ele acessar o meu computador do que usuários comuns, nesse caso. No caso, os desenvolvedores de software livre? Sim, o Linux. O Linux é mais prático para quem sabe usar, utilizar a informática em si. Isso você tem toda a razão, Adriano. Acho que uma problemática do software livre que tem, então, por exemplo, eu uso o LibreOffice, mas eu também uso o Microsoft Office várias vezes. É muito mais fácil você usar sistemas... Eu uso o iPhone. Então, assim, tem a questão da praticidade. O software livre ainda ele não é, muitas vezes, user-friendly, que é o que a gente usa na tecnologia. Ele não é amigável ao usuário, muitas vezes. Isso eu concordo. Mas, em termos de segurança, eu ainda acho que o software livre é mais seguro do que o software proprietário. Tem outras questões em relação ao software proprietário, questões de interoperabilidade, tem outras discussões que a gente faz na tecnologia, mas eu acredito que o software livre seja mais seguro para usuários. Ele pode não ser user-friendly, ele não pode ser fácil, mas ele pode ser mais seguro. Essa é uma coisa que eu acredito. Sobre Deep Web, eu poderia falar pouco, mas, na verdade, assim, existe uma... Todo mundo aqui é familiarizado com o conceito de Deep Web, que é como se fosse uma outra internet, que é uma navegação, de certa forma, criptografada, que ela é feita por meio, por exemplo, tem um sistema operacional que se chama Tor, no qual, quando você vai acessar a internet por meio do Tor, Chico, Danilo, me ajudem aqui, você utiliza, na verdade, pontos, como se fosse um IP emprestado. Então, tem IPs coletivos que são fornecidos nessa Deep Web. Então, a sua navegação... ela tem os metadados também criptografados. Então, as pessoas não conseguem ser rastreadas, nem suas atividades são rastreadas nessa Deep Web. Muitas coisas acontecem na Deep Web, como, por exemplo, vazamentos de dados que são tornados públicos, acontecem na Deep Web, mas também crime organizado também. Então, assim, tudo que é necessário de uma anonimização plena, vamos colocar assim, isso acontece na Deep Web também. Então, tem uma super discussão sobre se a Deep Web ela favorece o crime organizado e outras atividades ilícitas. No entanto, tem pesquisas recentes que têm sido produzidas em relação à Deep Web, que a maior parte dos usos da Deep Web não são para atividades ilícitas, e sim para a troca de informação, para a proteção de ativistas, para a proteção de dados que não podem ser divulgados também por questões políticas. Não sei se eu te ajudei. Danilo quer acrescentar alguma coisa em relação a isso? Tá. Bom dia ainda. A minha pergunta, na verdade, ela
vai em sentido contrário. Como é que a gente usa essas ferramentas de controle para o aprimoramento democrático? Porque eu tenho um grande desconforto de todo o controle sobre os cidadãos e pouquíssimo controle sobre o Estado. Então, ontem mesmo saiu uma matéria de que houve um pedido de acesso à informação ao código-fonte do STF para garantir que a distribuição de processos é aleatória. O STF se nega. Então, a gente não consegue sequer ter certeza da aleatoriedade de distribuição de processo no Supremo Tribunal Federal. Como nós, como cidadãos, fazemos esse caminho inverso para tomar proveito desse controle como exercício da cidadania, né? O caminho inverso, para começar, tem uma célebre frase do Julian Assange, né? Ele falava que a privacidade tem que ser diretamente proporcional. Desculpe. A privacidade tem que ser inversamente proporcional ao poder e a transparência diretamente proporcional ao poder, que está na base do... Na verdade, um insight deles sobre uma ideia que já está presente nas leis de acesso à informação desde o século XVIII na Suécia. A ideia de que os atos públicos devem ser sujeitos a escrutínio do cidadão pelo Estado, de que a publicidade é característica dos atos públicos. E, para ir um pouco longe, né? Você sabe que o Tribunal Nuremberg foi televisionado ao vivo? Eu não sabia, descobri isso ontem. Porque houve um pedido para que isso fosse feito, isso foi em 1960. E os 3 juízes se reuniram e, antes de começar o julgamento, decidiram que haveria transmissão pública. E ante os protestos de várias pessoas que diziam que haveria um julgamento pela imprensa, etc, etc. E eles foram atrás de fundamentação, desde a célebre ideia do juiz Brandeis, norte-americano, de que a luz e o sol é o melhor desinfetante, o Jeremy Bentham, que foi... Enfim, o julgamento foi público, de certa forma, ele serviu para que a sociedade, na época, introjetasse e passasse por um momento de autocontemplação, luto, e ultrapassasse aquele momento, que parece que foi uma decisão acertada. Como utilizar instrumentos de uma forma que, posteriormente, pudesse se demonstrar útil e benévolo, assim como os juízes do Nuremberg fizeram hoje em dia? É a grande resposta. E essa matéria que você mencionou, do Jota, né, que é muito interessante, ela pode ser utilizada para tanto a questão da transparência como um pouco da privacidade. Estabeleceu que haveria um sigilo sobre o código-fonte do sistema de distribuição, né? Até que ponto esse sigilo, primeiro, ele atende ao interesse público, e 2, de que serve a lei de acesso à informação, se ela não serve para que a gente tenha ideia de como auditar, de como aquele sistema de distribuição é feito, né? Para não ir tão longe assim, várias discussões semelhantes já foram feitas sobre o código-fonte da urna eletrônica. E aqui, tomando o gancho do que a Juliana falou sobre o software livre, uma das vantagens do software livre, para melhor falando, até o software aberto, pode até nem ser livre, mas tem o código-fonte aberto, é de que ele pode ser escrutinado por qualquer interessado. Não há como saber o que acontece dentro de uma máquina. A máquina é uma black box, é uma caixa preta, na qual você não sabe o que é feito lá dentro, se não houvesse a possibilidade de abertura, de escrutínio. E nesse caso, uma opinião pessoal minha, é de que a lei de acesso à informação falhou francamente em privilegiar o interesse público na qualidade desse sistema. E, ao meu ver, não haveria um requisito de sigilo que fosse relevante, porque deve ser aleatório o sistema de distribuição, e, claro, baseado no algoritmo, para evitar que um mesmo ministro receba um número desproporcional de processo em relação ao outro. Não é somente um dado que é um rolar de dados. Há um sistema que procura equilibrar e balancear o volume de processo por cada juiz, mantendo a característica da aleatoriedade. Por isso que é complexo, por isso que é um algoritmo. Mas, enfim, algumas pessoas, diante de algumas distribuições que foram feitas nos últimos meses, ficaram com a pulga atrás da orelha e quiseram saber o que acontecia, e não tiveram esse direito. E esse direito, eu entendo que cabe a toda a sociedade. Agora, como fazer com que os instrumentos sejam utilizados em prol do cidadão, tanto privacidade quanto segurança, talvez a primeira resposta seja a utilização de código aberto, que serve não só para transparência, mas para privacidade. Como que eu sei que meu programa que troca mensagens, ele é seguro, se eu não posso ter nenhuma especialista capaz de escrutinar o código, auditar o código, de me falar se
aquela segurança realmente é o que acontece. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, eu, com muita felicidade, quero agradecer aos dois panelistas de hoje, agradecer a disponibilidade de tempo e do talento de vocês para exporem aqui conosco esses temas tão difíceis, tão amplos. O IBCCRIM ficou muito feliz com a realização dessa mesa e agradecer a participação e a determinante participação do Núcleo de Atuação Política do IBCCRIM e, o mais importante, agradecer a vocês que estiveram aqui assistindo e participando daqui e da internet. Obrigado, declaro encerrados os trabalhos.